Olá, meus amigos, mais uma história de cangaço. No dia 2 de novembro, dia de finados de 1875, nascia no sertão pernambucano o grande cangaceiro Manuel Batista de Moraes, depois passando a ser conhecido como Antônio Silvino. Antônio Silvino foi um dos maiores cangaceiros que passou no Nordeste brasileiro. Filho de Pedro Batista de Moraes, o Batistão. Por que Batistão? Porque era uma família numerosa e era uma família de homens grandes, homens de 1,90 m e poucos centímetros de altura, de cor branca e olhos azuis. Antônio Silvino tinha 1,90 m e pouco, de cor branca e de olhos azuis. Então Antônio Silvino foi um dos primeiros cangaceiros existentes na época do cangaceirismo e um dos maiores, tendo tido 2 títulos como governador do sertão e o rifle de ouro. Antônio Silvino tem uma história parecida com a história de Virgulino Ferreira da Silva Lampião, que foi bem depois de Antônio Silvino. Porque mataram seus pais e, matando o pai de Antônio Silvino, por desavenças que existiam naquela época, Antônio Silvino procurou as autoridades para que as autoridades o prendessem, os matadores de seu pai. E as autoridades não prenderam e nem fizeram tanta questão de se imbuir, de se interessar para prender os matadores de seu pai, porque eram pessoas que tinham uma grande influência uns com os outros. Então Antônio Silvino resolveu, ele por si próprio, vingar a morte de seu pai. Então virou cangaceiro, se armou-se. Seu pai, que tinha uma certa condição financeira, era fazendeiro, residente na fazenda Colônia, junto à Serra da Colônia, e entrou no cangaço para vingar a morte de seu pai e se tornou-se um dos maiores cangaceiros que o Nordeste já o conheceu. Tinha a fama de justiceiro. Quando um homem rico desonrava a filha de um pobre, e ele o sabia, ele ia lá, fazia o rico casar com a filha do pobre e viver o tempo todo em harmonia, porque senão ele o matava. Quando um rico tomava as terras de um pobre, que naquele tempo, naquela época, se via muito, e se ele chegasse a saber, ser o sabedor daquilo ali, alguém viesse e o lhe dissesse, ele vinha e fazia o rico devolver a terra do pobre, o pedaço de terra do pobre, porque senão morria. E assim, meus amigos, foi um grande justiceiro, diferente um pouco de Lampião, que era mais cruel, não é isso? Mas os dois tiveram assim uma certa história parecida. Antônio Silvino um dia vinha atravessando o sertão pernambucano com destino ao sertão paraibano com 20 cangaceiros. E foi emboscado por uma força. Foi emboscado por uma força pernambucana e foi pego de surpresa, e a brigada foi feia, foi pesada. Foi tão pesada que os 20 cangaceiros que Antônio Silvino o trazia, morreram todos. E só ele escapou correndo por dentro da caatinga, até chegar
num canto e ele viu que estava salvo. Então, meus amigos, ele, depois de muito andar, estava com bastante fome, sede e cansado. E de longe ele pôde enxergar a casa de uma fazenda e o vulto de uma pessoa passando ali em frente o casarão da fazenda. Então ele andou mais um pouco e quando chegou na sede da fazenda, ele não viu ninguém, mas chegando na porta do casarão, bateu palmo e chamou. Chamou muitas e muitas vezes. Depois de um bom tempo, apareceu uma mulher na porta. Uma mulher de olhos arregalados, com bastante medo, porque ela já tinha visto Silvino se aproximar da fazenda e devido seus armamentos, por ele vir totalmente equipado de armamento, ela ficou com medo e pensou que era um cangaceiro, que ali na região era muito comum. Então Antônio Silvino chegou e disse: "Bom dia, senhora." Ela respondeu: "Bom dia. Cadê o dono da casa?" Ela disse: "Não está. O meu marido viajou, só chega aqui há 3 dias. Daqui a 3 dias, ele disse. Antônio Silvino pensou um pouco e disse assim: "Eu venho muito cansado, com muita fome, e gostaria que a senhora me desse uma hospedagem, se fosse possível." Ela pensou um pouco, pensou em negar, mas pensou que negando a hospedagem a ele, podia não se dar bem, né? E disse: "Então, o senhor pode se hospedar dentro desse grande armazém que tem aí ao lado?" Então, Antônio Silvino, antes de se hospedar, disse assim: "Eu gostaria que a senhora também me preparasse qualquer tipo de comida para mim comer, porque eu estou com bastante fome. Qualquer tipo de comida que a senhora fizer, para mim tá bom. Eu sou um homem sem luxo. Eu vou lhe pagar e ainda vou ficar lhe devendo esse grande favor." Então ela disse: "Tá certo, o senhor vá para o armazém, fique descansando, que eu vou preparar o almoço. Quando eu preparar o almoço, eu lhe chamo." Então Antônio Silvino entrou no armazém, armou sua rede, tirou seus armamentos, que eram muitos, era parabelo, era rifle, era punhal, era isso, era aquilo, deixou pertinho dele, se deitou na rede, fez um belo de um cigarro e ficou fumando. E a mulher foi preparar o almoço para ele. Mas, meus amigos, eu voltarei a contar o restante dessa história no próximo vídeo. E vocês vão ver o que foi que apareceu nessa fazenda para infernizar a vida de Antônio Silvino, que já tinha sido pego pela volante, pela força no caminho, e dessa vez ele teve que enfrentar mais uma batalha. Então, até o próximo vídeo, viu? Tá certo? Um abraço e valeu!